Olá, tudo bem com vocês? Eu desejo a você uma boa noite de domingo. O meu nome é César. Seja bem-vindo mais uma vez a este humilde canal. É um imenso prazer contar com sua presença aqui neste canal. Neste vídeo, nós vamos continuar então a nossa análise acerca das Escrituras, né? Eu dizia que no vídeo passado nós falamos sobre Mateus 24, versículo 31, aonde diz que ele reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos da terra por meio dos anjos, né, com um forte clangor de trombetas. Então, no vídeo passado, nós fizemos uma exposição, né, uma análise aprofundada acerca desse versículo. E no vídeo anterior, nós também destacamos que estes escolhidos eram aqueles que estavam na Judéia, né? Tudo isso, então, está lá no vídeo anterior, né? O vídeo anterior, cujo título é "E ele reuniu os seus escolhidos". É o último vídeo do canal. Tá certo? Então, agora, neste vídeo, nós vamos agora analisar Mateus 24, agora o versículo 29. No versículo 29, aonde ali é citado então o escurecimento do sol, a queda das estrelas e o escurecimento da lua. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer uma análise do que isso vem a ser dentro das Escrituras, né? Então, nós vamos analisar novamente o contexto dessa passagem. E aí, no final do vídeo, nós vamos tirar as nossas conclusões. Nós vamos ver se estas figuras de linguagem, esses eventos que estão lá em Mateus 24, 29, será que isso pode ser encarado de forma literal? Ou por detrás disso há um simbolismo? Então, seria esta então a proposta deste vídeo. Tá certo? Então, eu peço a você que está aí assistindo a esse vídeo, que irá acessar esse vídeo, pegue a sua Bíblia. Eu vou usar a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Certo? Então, eu peço a você, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Então, vamos a Mateus 24, o versículo 29. Vamos então à leitura do versículo, né? Mateus 24, versículo 29. Olha o que diz. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Certo? Então aqui, Jesus, ele faz uso então dessas expressões, né? Onde ele diz que o sol iria se escurecer e a lua não daria claridade e os poderes dos céus seriam abalados e as estrelas cairão do firmamento. Isso após o quê? Após a tribulação daqueles dias. Então, no vídeo anterior, nós até entramos em detalhes sobre onde foi que essa tribulação ocorreu.
E qual foi o ponto de partida dessa tribulação? Então, indo para Mateus 24:15, nós lemos que quando a abominação da desolação ela se instala num lugar santo, na Judéia, deu-se início então a essa grande tribulação. Essa grande tribulação ela estava relacionada com o cerco a Jerusalém, que foi efetuada pelos exércitos romanos. Tá certo? Então isso aqui já está dito lá no vídeo anterior. Então, quando se inicia o cerco a Jerusalém, o início desse cerco foi o ponto de partida para a grande tribulação que aconteceu na Judéia. Haja visto que Jesus ele fala, né, quando Jerusalém ela fosse sitiada de exércitos, aqueles que estivessem na Judéia deveriam fugir. Então essa grande tribulação estava relacionada ao que ocorreu em Jerusalém, na Judéia. Então aqui ele diz, logo em seguida. Ora, se é logo em seguida a tribulação, isso não pode ser 2000 anos depois, né? Então logo em seguida a tribulação ocorre isso aqui, onde o sol escurece, a lua não dá sua claridade, estrelas caem do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Vamos então explorar. Bom, para que possamos entender o que de fato Jesus ele quis dizer quando ele fez uso dessas expressões, a primeira coisa que devemos compreender é que esta linguagem a qual Jesus ele faz uso, esta linguagem não é novidade. Então, ou seja, Jesus ele não está aqui trazendo algo novo, porque isso aqui já foi dito pelos profetas. Então, os profetas, quando eles recebiam os oráculos de Deus, ou seja, as suas profecias, as profecias, né? Seja ela em forma de visão, ou em forma de sonhos, ou por meio de inspiração, quando os profetas eles redigiam, né, esses oráculos, essas figuras de linguagem, elas estavam presentes, principalmente quando a profecia ela fazia menção de algum juízo de Deus, né, que estava vindo sobre alguma nação. Então, para nós entendermos, então, o que isso aqui, que Jesus está relatando aqui, de fato quer dizer, antes de nós fazermos um juízo de valor e determinar se isso aqui é algo literal ou simbólico, nós devemos ir ao Antigo Testamento. Vamos pegar algum exemplo de algum profeta que tenha usado essa mesma figura de linguagem e vamos entender em que contexto essa mesma figura de linguagem está inserido. Porque aí, se nós conseguirmos entender de que forma os profetas usaram essa figura e conseguirmos determinar se os profetas usaram isso como sendo algo literal ou simbólico, nós voltaremos aqui em Mateus 24, versículo 29, e aí sim nós vamos entender se isso aqui é algo que ocorrerá ou que já ocorreu, se foi literal ou simbólico. Então, eu peço a você que abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Vamos ao capítulo 13 do profeta Isaías. Isaías 13, né? Vamos ler aqui a partir do versículo 1
Só para contextualizarmos, né? Olha o que diz Isaías 13, versículo 1. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Né? Então aqui já se percebe que o contexto desse capítulo é uma sentença que numa visão o profeta Isaías ele recebe contra a Babilônia. Então a Babilônia ela será a ideia central deste capítulo. Continuando. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, né? Levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para que executem a minha ira. Então isso aqui é Deus falando, né? Deu ordem aos valentes, aos meus consagrados, para que eles executem a minha ira. Então a ira de Deus era contra a Babilônia. Então a Babilônia estava no alvo da ira de Deus. É esse o contexto desse capítulo, né? Então agora vamos aos versículos mais à frente. Vamos ao que interessa, né? Continuando, olha só Isaías 13, o versículo 4. O Senhor dos Exércitos passa revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu. O Senhor, agora preste atenção nisso, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Olha, o Senhor e os instrumentos da sua indignação. Ele vem para destruir toda a terra. Obviamente, né? Toda a terra aqui não é o planeta Terra. Não se trata do globo terrestre. Visto que analisamos nos primeiros versículos que o oráculo, né, a profecia aqui a qual Isaías está descrevendo, né, Isaías está relatando, é uma profecia contra a Babilônia. Então, assim sendo, essa terra que seria destruída com os instrumentos da ira do Senhor era a Babilônia. A Babilônia e os seus domínios. Por quê? Porque o reino da Babilônia era, nessa época que dessa escrita, o reino da Babilônia era o reino mais poderoso. A Babilônia era a nação que estava em eminência aqui nesses dias, né? Então, quando fala que o Senhor e os instrumentos da sua indignação ele estava vindo para destruir a terra, tenha em mente, considerando o contexto, que essa terra é a terra da Babilônia, era o império da Babilônia que iria ser destruído. E olha só que interessante, quando fala os instrumentos da indignação, esses instrumentos possivelmente era o quê? Era uma nação inimiga que Deus usaria para destruir a Babilônia. Agora você consegue notar alguma semelhança com o que Jesus fala em Mateus? Jesus não fala que o Filho do Homem, ele vem na glória do seu Pai com os seus anjos? E aqui não diz que o Senhor, ele vem da extremidade do céu com os instrumentos da sua indignação? Esses instrumentos da sua indignação pode ser uma tipificação dos anjos. Claro que não é anjo literal.
esses instrumentos aqui provavelmente vai ser o quê? Uma nação inimiga. É um agente que Deus usou para executar o seu juízo sobre a Babilônia. Tá certo? Olha lá, versículo 6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso com assolação, pelo que todos os braços se tornarão o quê? Frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, e o seu rosto se tornará flamejante. Então você está vendo que esse juízo, então, que iria cair sobre a Babilônia, ele se tratava de um dia do Senhor. Ora, este dia do Senhor, ele já aconteceu. Ele já aconteceu porque Babilônia, ela já foi destruída. Tá certo? Isso está o quê? Na história. Então vamos continuar com a nossa análise. Isaías 13, 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Olha, agora você imagina se este versículo, Isaías 13, 9, se este versículo ele é lido fora de contexto. Você imagina então o que um líder religioso, né? Um líder religioso habilidoso, né? Um líder religioso eloquente, o que ele não pode fazer, o que ele não pode inculcar na cabeça das pessoas se ele ler isso aqui de forma tirando isso aqui do contexto, né? Porque analisando aqui, nós percebemos então que o dia do Senhor, que o profeta Isaías está relatando aqui, eu volto a repetir, este dia do Senhor foi o juízo que caiu sobre a Babilônia. A ira do Senhor era contra a Babilônia. Tá lá, ele vem para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. A terra, então, que seria assolada, era Babilônia, o Império Babilônio, que exercia domínio sobre o mundo da época. Então isso aqui não pode ser lido fora de contexto. Né? É uma desonestidade quando um líder religioso ele pega isso aqui, igual eu já vi até muitos vídeos aí no TikTok, ou até mesmo no Kawaii, vídeos aí onde eles pegam esse versículo, leem esse versículo, né, e aí faz aquela animação toda, a terra pegando fogo, e eles têm como capa principal do vídeo este versículo aqui, ó. E aí, por meio daquelas animações, né, que são feitas por meio de inteligência artificial, eles fazem o planeta Terra pegando fogo, aquela assolação e pessoas morrendo em meio a chamas. E aí citam esse versículo, né? Mas isso aqui, esse dia do Senhor, tem como alvo a Babilônia. Então você já está começando a entender que o contexto aqui é um contexto de guerra. É um contexto onde um império está caindo por conta da ira do Senhor. Só que essa ira de Deus, ela vai ser executada por meio dos instrumentos que Deus irá usar. Haja visto que nós lemos em versículos anteriores que Deus ele estava vindo o quê? Dos céus com os instrumentos da sua ira para julgar a Babilônia. Agora, olha o versículo 10. É aqui que agora que eu peço a sua máxima atenção. Veja o que o profeta Isaías diz. Porque
as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então você está vendo que praticamente o profeta Isaías, ele está falando a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 24, versículo 29. Jesus disse o quê? Que as estrelas iriam cair do céu, o sol iria se escurecer e a lua não dará a sua luz. E aqui praticamente o profeta Isaías fala a mesma coisa. Tá certo? A mesma coisa, mas aí a pergunta que fica é: tendo em mente então que esse dia do Senhor foi o juízo que caiu sobre a Babilônia, será que no momento em que Babilônia ela foi destruída, isso aqui aconteceu de forma literal? Tem algum registro na história de que estrelas dos céus se escureceram, de que o sol não deu a luz, de que a lua não fez resplandecer a luz? Tem algum relato na história de que isso aqui tenha acontecido? Obviamente não, né? Então isso aqui trata-se de uma linguagem o quê? Uma linguagem figurada. Uma linguagem figurada que apontava para um colapso. Ou seja, o caos iria se instalar na Babilônia. Então o profeta Isaías ele usa essa linguagem de figura. Tá certo? Isso até, talvez por razões, né, para facilitar o entendimento. Porque, considerando aquele tempo remoto, provavelmente, né, não eram todas as pessoas que tinham acesso à escrita, né? Não eram todas as pessoas que sabiam, às vezes até não sabiam ler, ou não tinham acesso à escrita, à leitura. Então, os profetas, eles se valiam, eles usavam dessa linguagem figurada, dessas alegorias, até mesmo como uma maneira de de facilitar o entendimento. Se isso aqui era uma cultura entre os judeus, então provavelmente os judeus que ouviram essa profecia ou que leram, quando o profeta citou que estrelas iriam cair do céu, que o sol não daria sua luz, né? Que o sol iria se escurecer e que a lua não faria resplandecer a sua luz, provavelmente o povo lá entendeu por quê? Porque isso aqui fazia parte da cultura judaica. Então essa figura aqui ela apontava para um colapso. Certo? E continuando, castigarei o mundo por sua causa. Obviamente o mundo aqui era um mundo dominado pela Babilônia. Babilônia e as nações que estavam debaixo do domínio da Babilônia. Olha lá. Castigarei a maldade dos perversos e por causa da sua iniquidade farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos, né? Vamos continuar. Versículo 12, né? Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, agora preste atenção. Preste muita atenção. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa da ira do seu ardente furor. Veja, Deus faria estremecer os céus. Não é praticamente o que Jesus falou em Mateus? Jesus nos disse que os poderes dos céus seriam abalados. E aqui nós nos deparamos com Isaías falando a mesma coisa. Farei estremecer os céus. Os poderes do céu serão abalados. Olha aí. Jesus falou que os poderes do céu seriam abalados, e aqui o profeta Isaías diz que os céus iriam se estremecer e a terra seria sacudida do seu lugar. Agora, dá para encarar isso aqui de forma literal? Obviamente não, né? Os céus aqui que iriam se estremecer e a terra sacudida de um lugar era uma referência à Babilônia. Então, ou seja, a Babilônia seria tomada pelo caos. Babilônia seria
destruída. Então agora vamos lá para o versículo 17, que aqui agora nós vamos ver quem foi o agente que Deus usou para trazer o caos sobre a Babilônia. Veja aí, Isaías 13:17, ó. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata e nem tampouco ouro. Eis que eu despertarei contra eles. Contra eles quem? Contra os babilônios. Deus despertaria o reino dos medos. Então foram os medos que causaram toda aquela destruição na Babilônia. Então era este, então, o agente que Deus usou para manifestar a sua ira contra a Babilônia. Então você vê que a figura de linguagem em que diz que o sol iria se escurecer e a lua não daria sua luz, né? E os poderes do céu seriam abalados, esta figura de linguagem aqui, ela está inserida num contexto de guerra, onde você vê uma nação vindo executar os juízos de Deus. Os instrumentos da ira de Deus foram o reino dos medos, que mais tarde se uniu ao reino da Pérsia. Ficou os medos e os persas. Então foram eles que executaram a ira de Deus, né, que é destruir a Babilônia. O principal rei aqui foi o rei Ciro, né? Então vamos ao versículo 19, só para nós fecharmos aqui o nosso raciocínio, né? Olha aí, Isaías 13:19. Ó. Você vê que tudo isso que nós lemos, agora só para comprovar que o contexto é referente à Babilônia, olha o que diz, ó. Babilônia, joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Ela será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. Então, ou seja, a Babilônia, então, ela se tornou o quê? Devastada. Ela foi devastada pela ira de Deus por intermédio do reino dos medos. Tá certo? Então, agora ficou entendido de que no momento em que Babilônia ela cai na mão do reino dos medos, o profeta Isaías, então, ele faz uso da linguagem de figura, né? Onde ele diz que o sol se escurece, aonde ele diz que os céus iriam se escurecer, o sol não daria sua luz, a lua não faria resplandecer a sua luz, ou seja, os poderes dos céus aqui, né, a terra seria abalada, né, os céus seriam abalados. Então tudo isso é um simbolismo que apontava para um colapso, um caos que se instalaria na Babilônia, isso por intermédio de uma nação inimiga, né? Então agora, tendo isso em mente, nós podemos voltar em Mateus 24 e agora nós vamos entender se de fato aquilo que Jesus disse aconteceu de forma literal ou não. Eu acho que a essa altura do campeonato já é possível fazermos um juízo de valor, né? Muito bem. Agora vamos fazer a leitura de Mateus 24, versículo 29. Ó. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, olha lá, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Veja que é a mesma linguagem que o profeta Isaías fez uso. Só que quando Isaías usou essa mesma linguagem dentro daquele contexto, ela apontava para um colapso. O colapso, o caos que cairia sobre a Babilônia por intermédio do reino dos medos. Agora, aqui, entendendo o contexto de Mateus 24, ele narra o quê? Ele narra a destruição de Jerusalém. E em meio, então, a um contexto de guerra, assim como Isaías,
ele usou essa figura de linguagem em um contexto de guerra, em um contexto onde uma nação vinha por intermédio da ira de Deus para executar a ira de Deus para destruir uma outra nação, então aqui é a mesma coisa. Jesus ele está usando essa figura de linguagem em meio a um contexto de guerra. E qual era esse contexto? Aqui em Mateus 24, Jerusalém ela iria cair nas mãos do Império Romano. Lá em Isaías, a Babilônia caiu nas mãos dos medos. E aqui, Jerusalém estava caindo nas mãos do Império Romano. Então, em meio a esse caos, Jesus ele usa a mesma figura de linguagem em Isaías dentro de um mesmo contexto. Então, qual é a conclusão agora que nós chegamos? Se lá em Isaías, quando Isaías fez uso dessa figura de linguagem, se lá não foi literal, por que aqui tem que ser literal? Obviamente, o sentido é o mesmo. Se lá foi uma figura de linguagem que apontava para um caos, para um colapso, aqui nos deparamos na mesma situação. Isso aqui não é não é algo cósmico, mas sim uma linguagem figurada que era muito comum entre os judeus. E Jesus, como sendo judeus, ele está tomando isso emprestado dos profetas. Tá certo? Bem, então era isso que eu queria deixar relatado, né? Era isso que eu queria deixar exposto. Então agora, você que assistiu a esse vídeo, eu desejo do fundo do meu coração que você tenha compreendido o que foi exposto, tá certo? Se você está de pleno acordo com tudo o que foi dito aqui, deixa aí o seu like, compartilhe, deixa aí, comente. Agora, se você não concorda, se você ainda continua achando que de fato o sol vai se escurecer, que de fato as estrelas vão cair do céu, então você deixa aí o seu dislike, certo? Deixa aí a sua crítica, deixa a sua refutação, certo? Volto a dizer, nós moramos em uma democracia. E em qualquer democracia é necessário que haja a pluralidade de ideias. E as divergências, elas fazem parte, né, de qualquer ambiente democrático. Porque aqui nós não estamos aí vivendo uma ditadura da opinião. Tá certo? Então eu desejo a você uma excelente semana. Graça e paz. Eu volto em tantos outros vídeos. Tchau.